Pessoal, olhando esse mapa mental que a gente já desenvolveu até agora, a gente consegue identificar que a fase postulatória ela foi concluída. A gente teve um destaque nas nossas primeiras aulas sobre o desafio da atuação do juiz na admissibilidade dessa petição inicial. Dentro do rito comum desse procedimento que a gente está estudando, agora surge um segundo momento em que a atuação do juiz é determinante na condução desse processo. Que a gente se depara agora com o ingresso na segunda fase do procedimento, que é a fase de saneamento e organização do processo. Então, essa é uma decisão que o juiz vai adotar, que vai ter um reflexo, inclusive, sobre a marcha processual, buscando otimizar o processo, evitando a prática de atos processuais desnecessários. Então, dentro dessa atividade de saneamento e organização do processo, significa que o juiz ele terá um olhar sobre tudo o que aconteceu até então, buscando sanear eventuais vícios que possam impedir a uma solução de mérito. E num segundo momento, ele vai se debruçar, ultrapassando esses vícios, caso eles sejam sanáveis, ele vai se debruçar sobre a atividade probatória, se ainda necessária, porque se não for necessária, ele poderá eliminar a necessidade de incursão na fase instrutória e imediatamente ingressar na fase decisória. Então, para a gente falar disso, a gente introduz aqui dentro de um processo que a fase precisa revelar utilidade, o que a gente chama de julgamento conforme o estado do processo. Então, esse instituto aqui ele é fundamental para a gente entender os contextos que o juiz está inserido e quais são as providências a serem adotadas. Então, em algumas situações, durante essa atividade que o juiz vai fazer, saneadora de organização e saneamento do processo, o que ele vai perceber? Ele vai perceber que ele se depara com questões preliminares, questões processuais, que são defesas de natureza dilatória. Numa situação como essa, quando esse processo chega com a réplica, qual é a possibilidade que ele tem? Quer dizer, nem a possibilidade, qual é a atuação que o juiz deve ter dentro disso, de uma situação como essa? Ele deve indicar qual é o vício, reconhecer a irregularidade e, se é sanável, ele deve conceder um prazo de até 30 dias para que essas providências preliminares sejam adotadas como forma de poder ultrapassar aquela questão processual que impede a marcha regular, o desenvolvimento válido e regular desse processo. Então, concedido esse prazo, ou se o juiz, ao analisar aquela arguição, ele não encontra razão jurídica para o acolhimento, tendo em vista que a matéria de defesa processual ela é improcedente, é uma arguição que não encontra amparo na situação do processo ou no ordenamento jurídico, significa não há questões preliminares que impeçam a solução de mérito. Ou em outras situações, eu estou revelando a complexidade, o juiz, ao se debruçar sobre essas questões, ele se depara numa seguinte situação. Eu estou com uma defesa processual peremptória, lembrar aquelas que levam à extinção do processo, e é irremediável. Há uma arguição aqui de perempção com toda a prova de que o autor já ajuizou 3 vezes essa ação e ele, por abandono, ela foi extinta. Eu estou numa situação de coisa julgada, de litispendência, então são defesas. Eu estou numa situação de convenção de arbitragem reconhecida e comprovada. Então surge o seguinte: uma situação inevitável de resolução do processo. E ele vai ter uma sentença tão somente que encerra a relação processual, que é o que a gente chama de uma decisão formal, uma sentença processual ou formal, que põe fim à relação processual por um impeditivo, algum impedimento de resolver a situação de direito material. Em outras situações, o juiz vai se deparar com uma situação de conformação pela manifestação das partes sobre a solução jurídica, seja porque, por alguma situação, elas
apresentaram uma composição, uma solução consensual dos litígios, seja porque o autor renunciou ao direito ao qual se funda a sua pretensão, ou o réu fez o reconhecimento jurídico do pedido, ou também o juiz se deparou com a situação de decadência ou prescrição sobre o direito material. Então eu vou colocando esses cenários para dizer um momento extremamente complexo no processo, que o juiz precisa ter uma visão ampla que poderá levar ele nesse momento a dizer não há a necessidade de incursão na fase instrutória, porque o processo ele está maduro para que se resolva as questões processuais, ou essas questões processuais levam à extinção da relação processual, e eu já tenho elementos suficientes para resolver a questão de direito material. Então o código permite, por uma questão de racionalidade, que o juiz reúna em um único pronunciamento, em um único ato judicial, a atividade saneadora das questões preliminares e a atividade de solução meritória. Então, a gente vai encontrar as hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, em que a gente avança já de imediato ao final da fase postulatória e pela situação que o processo nos revela a uma decisão definitiva, seja extinguindo o processo sem resolução de mérito, seja dando solução meritória ao processo. Então, primeiro, extinção do processo. Onde é que a gente vai encontrar o amparo legal para o juiz, diante dessa situação, fazer a extinção do processo? Primeiro, quando ele se depara com o acolhimento de qualquer uma das hipóteses do artigo 485, que diz que é o acolhimento de matérias processuais que vão levar à extinção da relação processual. Então, tem o rol lá. O juiz reconhece a inépcia da petição inicial, a falta de uma das condições da ação, a falta de pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular da relação processual, o abandono da causa pelas partes ou pelo autor, a desistência da ação pelo autor. Então, uma série de circunstâncias que levam ao fim da relação processual. Ou ele também poderá se deparar em situações que haverá uma resolução de mérito baseada em prescrição e decadência e em transação, reconhecimento jurídico do pedido ou a renúncia ao direito. Então o juiz vai proferir uma sentença extinguindo o processo. É essa nossa primeira situação. E aí vem a teoria dos capítulos da sentença incorporada textualmente no parágrafo único, olha lá. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Porque se essa decisão ela não resolveu o processo na sua integralidade, a natureza jurídica dela é de uma decisão interlocutória. Então, exemplo, tem uma acumulação de pedidos. Isso acontece muito em varas de família. Há uma acumulação de pedidos. Tem um pedido de divórcio, tem um pedido de partilha, tem um pedido de guarda, tem um pedido de alimentos, acumulação de diversos pedidos. Algum desses pedidos houve consenso que as partes transacionaram. Então, elas fizeram acordo sobre partilha, fizeram acordo sobre a decretação do divórcio, mas não fizeram acordo sobre a guarda dos filhos e nem sobre os alimentos. O código aqui ele está dizendo, nessa situação, aplica-se o inciso 3. Então, o juiz vai, por decisão interlocutória, homologar a parte consensual, que já houve uma solução definitiva, e em relação àquilo ali o processo está encerrado, e ele vai determinar o prosseguimento, se houver a necessidade de produção de prova em audiência, por exemplo, precisa fazer um estudo psicossocial sobre a situação dos filhos menores para a definição da guarda. Então, ele vai ingressar na fase instrutória em relação tão somente a esses pedidos, mas pela duração razoável do processo, que deve ter essa visão dos capítulos que estão sendo desenvolvidos, ele já extingue ali o processo em relação àqueles pedidos que chegaram a uma solução possível já e definitiva. Em alguma situação, por exemplo, a ilegitimidade da parte autora é tão somente em relação a um dos pedidos. Ela formulou 3 pedidos em relação a um. Qual é a solução? O juiz vai reconhecer a ilegitimidade dela em relação àquele pedido e ali ele põe um fim à relação processual quanto ao pedido 1. E ele prossegue na relação para as fases subsequentes em relação ao pedido 2 e ao 3.
Então é o que a gente chama o julgamento conforme o estado do processo, quando ele leva a uma extinção do processo, que pode ser uma extinção integral, e aí ela vai ser feita por meio de uma sentença, ou uma extinção parcial, que é feita por meio de uma decisão interlocutória, que vai ser passível de agravo. Segunda situação jurídica que a gente vai se deparar com o julgamento conforme o estado do processo, que é o que a gente chama de julgamento antecipado do mérito. Olhando na realidade das varas, para fazer uma reflexão importante aí com vocês. Veja que nessa situação, a pergunta é, Jaider, nessa situação tem atividade da segunda fase de saneamento e organização? A resposta é positiva, tem. Mas o código, por uma questão de economia, ele diz, o que pode fazer a solução definitiva pode incorporar a decisão de saneamento e organização do processo. Então, no julgamento antecipado do mérito, que, vamos dizer, no nosso dia a dia, é a solução, é a situação mais corriqueira que domina essa fase, porque a prova dos fatos é tão somente documental e essa prova documental é bastante dominante, a gente se depara com essa atividade, que é o julgamento antecipado do mérito, em que a gente vai concatenar na decisão que vai ser proferida, que é uma sentença, uma fase inicial decisória, que é de saneamento das questões processuais, e depois uma fase subsequente, em que a gente fará a decisão sobre as questões de mérito. Já de lá na vara, o juiz tem uma outra posição. Ele faz a decisão de saneamento, decidindo as questões processuais, e manda anotar a conclusão para decidir as questões meritórias. Pode fazer isso? O código não impede. Ele só diz que não há a necessidade de fazer esse saneamento apartado da própria decisão sobre as questões meritórias. Então, reúne-se tudo num único ato. Quais são as vantagens disso? Você evita a prática de atos processuais, atos cartorários desnecessários, porque você vai fazer para a decisão interlocutória saneadora uma intimação, abrir prazo para agravo de instrumento, depois você vai fazer uma sentença, então você vai praticar 2 atos com todas as dinâmicas que envolvem a prática de intimação, contagem de prazo, retorno à conclusão, então você pode unificar. E ao mesmo tempo, você traz uma celeridade maior ao processo quando você, ao passo que saneia, você já decide as questões meritórias. E aí poderia vir aquela pergunta, Jaider, mas se o juiz está pronto para sanear, ok, mas ele não está, o processo não está maduro para a solução de todas as questões de direito material. Qual é a alternativa que o código ele traz para essa situação? Antes de falar dessa solução, só dizer que o julgamento antecipado do mérito, que é esse aqui que a gente está estudando, tem previsão lá no 355. Ó, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Então, traduzindo, não há necessidade de incursão na fase instrutória. O réu for revel, ocorre o efeito material, que é a presunção de veracidade dos fatos, e não houver requerimento de prova de eventual formulado pelo réu que fez a intervenção dele do processo, ingressou no processo após o transcurso do prazo para resposta. Então, numa situação como essa, o juiz pode fazer o julgamento antecipado do mérito. Que lembrar, é a conjugação da decisão de saneamento com a decisão sobre os pedidos meritórios. Mas voltando àquele raciocínio, e se nem todos os pedidos meritórios estão em condições de decisão? Qual é a posição jurídica que o juiz deve adotar? O código traz aí a possibilidade dele fazer o julgamento antecipado só de parte do mérito que a gente fala, parcial de mérito. Então tem uma acumulação de pedidos. Alguns estão em condições de decisão e decisão definitiva e outros não. Ele faz a decisão só daqueles que estão em condições de receber essa solução. É o que o 356 diz, ó. O juiz decidirá parcialmente o mérito, ou seja, só as questões meritórias que estão em condições de receber. Quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, primeiro, mostrassem controverso e segundo, estiverem em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. O que é o 355? É o julgamento antecipado integral do mérito, que foi o que a gente viu como a segunda possibilidade. Então aqui estão desenhadas as 3 possibilidades de julgamento antecipado parcial do mérito. O que eu quero que fique bem claro? Que o julgamento antecipado do mérito é a conjugação da segunda fase com a quarta fase
por se dispensar a terceira fase. Consegue acompanhar esse raciocínio? Então é a conjugação da atividade de saneamento e organização do processo, com a decisão sobre as questões meritórias, porque não se exige a incursão na fase de instrução, tendo em vista que, pelas circunstâncias da fase postulatória, porque houve revelia, porque os documentos são suficientes para o convencimento sobre os fatos, o juiz já está em condições de dar uma solução definitiva, ao menos a parte dos pedidos, se não for possível decidir sobre todos eles. Então é o que a gente chama de julgamento parcial, do antecipado parcial ou antecipado total das questões meritórias, ficando aí subentendido que o saneamento integra essa decisão, mas sem nenhuma crítica àqueles que preferem fazer o fatiamento dessa decisão, conforme eu comentei. É a opção de alguns juízes. Eu faço o saneamento por uma decisão e a solução de mérito por uma sentença subsequente. Não há necessidade, mas também não há nenhuma violação ao devido processo legal nessa circunstância. Então, com isso, a gente fecha essa temática da possibilidade do saneamento conjugar a solução definitiva, integral ou parcial das questões de mérito, pondo fim à relação processual. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a situação em que isso não é possível. E qual é a condicionante que impede isso? É a necessidade de ingresso na fase instrutória. E aí o juiz terá que fazer uma adesão tão somente de saneamento e organização do processo. Mas é tema que a gente vai conversar no bloco a seguir.